Agora, como a última apresentação, o Daniel vai falar para nós um pouquinho sobre essa parte de zoneamento agroclimático para recomendação de palha. Obrigado, João. Boa tarde. Poxa, ficamos com o auditório cheio para o final, que bom. Então, a gente vai conseguir discutir bastante, que esse é o intuito desse evento de hoje. A gente quer gerar um ambiente de discussão de fato. Bom, eu vou falar para vocês sobre um zoneamento agroclimático da remoção da palha que a gente está fazendo aqui. O sumário de hoje vai ser o seguinte, então começa com a nossa motivação, o zoneamento baseado no conhecimento, baseado em tudo isso que a gente viu hoje, a avaliação multicritério espacial, que é a nossa nova proposta, qual que é a abordagem do projeto a partir disso aí, e quais são os próximos passos, então. Nossa motivação é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com remoção de palha, a gente precisa responder isso aqui. Onde, quando e quanto, e como. O projeto a gente já conseguiu responder como. Então, mapeando quais são as rotas e coletando esses dados operacionais. Quando e quanto, a gente falou hoje o dia todo. Então, baseado em experimentos de campo, a gente consegue saber quais seriam os limiares da melhor forma. E agora, onde que a gente vai recolher, é o que a gente precisa aqui. A Ana acabou de mostrar em microescala, mas e se a gente quer saber em macroescala, na nossa região produtora de cana, pelo menos o Centro-Sul, onde que são as regiões que têm maior aptidão e quais são as regiões que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado? De onde veio o conhecimento, então? Vamos lá. Aqui estão plotados todos os experimentos de remoção de palha com doses da literatura já publicada. Então, a gente tem experimento Sucre e a gente tem outros experimentos também. A escala de cores, espero que todo mundo consiga enxergar, mas é o seguinte. Aqui é onde a gente teve a maior produtividade com aquela dose de palha. Então, onde tem as cores em vermelho, laranja, etc., as maiores produtividades no experimento foram com as menores doses de palha. Assim como o contrário também, as cores em verde, verde mais forte, nós tivemos as maiores produtividades de cana com aquelas dosagens de palha ali. A partir disso, nós utilizamos esse conhecimento aqui, aproveitando aqui, eu já quero fazer um agradecimento a Karina e a Daniele que fizeram essa parte do trabalho. A gente correlacionou os dados climáticos, e aqui eu vou apresentar para vocês os 3 que tiveram maior relação de fato com os nossos resultados. Por exemplo, precipitação. Então, aqui nós estamos vendo os experimentos e essa bolinha em volta, ela quer dizer o maior ganho de produtividade entre as doses de palha. Então, quanto maior a bolinha, diferença de doses de palha, você teve maior diferença, menor a bolinha, você teve menor diferença. Para a precipitação, a gente consegue ver zonas concentradas de maior precipitação e as bolinhas talvez um pouco maiores. Radiação, a mesma coisa. Nós temos zonas de radiação maiores que as bolinhas ganham também um tamanho maior. Então, é possível ver algumas regiões de hotspots aqui de radiação, regiões bastante produtoras no país, onde nós tivemos experimentos, isso é bom porque a gente consegue ter resultado dessas regiões, e a radiação aqui variando. E temperatura mínima, não a temperatura média, mas sim a temperatura mínima influenciando. Então, regiões que a temperatura mínima é bem baixa, a gente consegue ver essas regiões aqui, assim como regiões onde a temperatura mínima é mais alta, foram avaliadas também. Então, com isso daqui, a gente conseguiu fazer um cruzamento de todas essas 3 variáveis climáticas e criar um mapa de aptidão em intervalos. O que isso quer dizer? Eu simplesmente dei a mesma importância para a temperatura mínima, para a radiação e para a precipitação, cruzei as 3 variáveis e dessa forma em intervalos a gente conseguiu essa aptidão aqui, no Centro-Sul, né? Então agora pegando um gancho com o que o João acabou de mostrar há meia hora atrás, se a gente olhar esses clusters de experimentos que a gente tem aqui no projeto, então da região de Piracicaba, da região de Quatá e a região Goiás, Goiás até a gente poderia dividir em 2, embora a produtividade seja alta, a gente tem situações climáticas diferentes para as 2 regiões. Aqui então
pegando aquele mapa e transformando num zoneamento. Então eu estou usando simplesmente o zoneamento da cana em áreas produtoras de cana. Eu não estou mais deixando o Centro-Sul todo. E pegando a região de Piracicaba, então, a gente tem uma aptidão alta. Como a gente mostrou nos resultados, quanto mais a dose de palha menor foi, maior foi a produtividade nessa região. Aqui na região de Quatá, a gente teria uma aptidão média climática. Porém, quando a gente dá um zoom, a gente pode ir para critérios como o solo, por exemplo, que seria um fator limitante, e isso vai limitar essa área aqui. E a região de Goiás, a gente tem uma aptidão baixa, porque é uma região altamente responsiva. Você tem muita radiação, muita precipitação e temperatura mínima relativamente alta. Então, quanto mais se tem palha, se cria um ambiente que a cana consegue produzir mais, ela vai produzir mais. Porém, a gente está produzindo muita cana, e produzindo muita cana você produz muita palha. E olhando aqueles gráficos das curvas lá, a partir de uma determinada quantidade de palha no solo, a resposta não é linear, você tem um platô. Então, mesmo ela sendo baixa a aptidão, a produtividade da cana é muito alta, e assim se pode ter um recolhimento parcial. Então, qual seria a nossa conclusão parcial olhando isso daqui? Os experimentos eles não conseguiram quantificar todos os efeitos da palha, por quê? Em alguns experimentos do Sucre, pelo menos, nós determinamos doses. Experimentos da literatura eram outras doses. Então, no delineamento experimental, a gente consegue ter muita informação, mas a informação gerando os resultados aqui, talvez ainda falte alguma coisa. Por conta dessa falta de cruzamento, o que acontece? Estatisticamente, eu não consigo criar um modelo. Então, invariavelmente, eu vou ter que ir para uma forma subjetiva de avaliação. Eu tenho que dar pesos. Nesse caso aqui, os pesquisadores do CTBE deram esses pesos. E as variáveis elas foram levantadas, mas elas não foram qualificadas de forma a trabalharem juntas. Então, qual que é a nossa proposta a partir de agora? A gente quer mudar dessa forma que eu simplesmente cruzo os dados para utilizar uma avaliação multicritério espacial. A gente quer criar um ambiente em que a gente consiga juntar todo mundo que trabalhou com doses de palha a sentar numa mesma mesa e a gente consiga gerar esse objetivo final aqui, que é falar onde são as áreas aptas e quais são as áreas menos aptas à remoção de palha. Então, para uma avaliação multicritério, nós temos esse objetivo, nós temos os critérios que nós elencamos aqui, aqueles 3 pelo menos, e a gente tem que gerar agora as alternativas baseadas em quê? Em consulta a especialistas. Então, o que nós temos certeza eu espero que todos vocês fiquem para a discussão daqui a pouco, mas a gente vai criar a primeira versão de uma reunião de especialistas no mesmo lugar para discutir quais seriam as variáveis e quais a importância de uma e da outra para remoção da palha. Como que funciona essa abordagem? Não sei se todos conhecem, mas a avaliação multicritério ela precisa então de critérios, que são aquelas nossas camadas. Essas camadas elas são mapas, esses mapas nós transformamos em matrizes, então todos eles são matrizes. Os especialistas o que vão fazer? Gerar pesos. Então, a partir dessa integração, nós geramos esses pesos aqui. E fazendo uma regra, que a gente pode usar diversas, dependendo da resposta dos especialistas, a gente vai criar um mapa final, que vai ser, então, esse nosso mapa de aptidão à remoção de palha no centro-sul do país. Então, qual que é a abordagem do projeto? A gente sair daquilo que é mais grosseiro, isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa, ainda não está pronto, a gente quer chegar aqui. A gente quer sair daquela abordagem que é mais grosseira, simplesmente falar que todas as variáveis têm o mesmo peso, para criar, de fato, uma abordagem que a gente consiga ter certeza de áreas que elas são aptas para remoção e áreas que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, que elas têm alguma restrição. Então, esse aqui o resultado que a gente teve até agora. Foi aquele primeiro que eu mostrei, mas a gente precisa juntar todo mundo agora. O João falou disso para os guidelines e também para o zoneamento, para conseguir criar um mapa de aptidão para remoção. Próximo passo, vamos fazer isso aqui.
Vamos colocar o Sucre como uma ferramenta para juntar essas pessoas todas. Conto com todos vocês. E é isso. Obrigado.